Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho, com muito prazer. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, a Rádio Metrópole. Então, sempre muito bom, contamos sempre com a sua companhia, com a sua amizade. E hoje nós vamos passar aqui um tempinho, vamos falar sobre futebol, coisas boas. E eu quero trazer aqui, porque o Vasco da Gama, por favor, sem essa de rivalidade, sem essa de animosidade, porque embora possamos torcer por clubes diferentes, mas temos que reconhecer a qualidade de cada um, né? Isso é importante. Então, não é só porque eu sou vascaíno que eu tenho que odiar os outros. Mas, como o Vasco tem sempre uma história linda, a história do Vasco ela é cheia de vitórias, já que o Vasco lutou contra o racismo, foi o primeiro clube a colocar negro. O Vasco passou dificuldade por inserir negro no futebol, né? O Vasco tem uma história muito linda. E essa história continua até hoje. O Vasco está sempre presente em muitos eventos que são importantes para quebrar tabus. E a gente, né, fica muito feliz com mais uma iniciativa da torcida do Vasco e também por mais uma iniciativa de inclusão do Vasco da Gama. Eu estou com essa camisa aqui, ó, camisa, tá vendo? Linda, essa camisa maravilhosa, sensacional, da torcida organizada do Vasco de PCDs. Olha, coisa maravilhosa, tá vendo? Sensacional, bonita essa camisa, olha. Aqui também tem, olha aí, os dizeres, né, por ser PCD, olha, coisa maravilhosa mesmo. E essa camisa aqui pertence à minha esposa, pertence à Amanda. E a gente quer parabenizar a essa torcida organizada do Vasco e também a gente quer e parabenizar o Vasco por mais uma iniciativa dessa torcida organizada de PCDs, uma camisa muito linda, muito linda. E aqui é uma inclusão, né? É mais uma iniciativa do Vasco. E a gente vai ler aqui a carta que eles fizeram e que a gente vai ler com muito carinho, porque é um motivo é um orgulho muito grande quando a gente vê essas causas, elas sendo realizadas. Você agora faz parte da história do Vascaíno PCDs. Cada camisa representa muito mais que um uniforme. Ela carrega inclusão, representatividade, amor pelo Vasco e resistência. É símbolo de uma torcida que luta diariamente por respeito, visibilidade por um futebol realmente para todos. Essa conquista não seria possível sem vocês que acreditam e apoiam essa causa, seja vestindo a camisa, divulgando ou simplesmente torcendo junto. Vocês fazem parte dessa revolução inclusiva. Agradecemos de coração por caminharem ao nosso lado. Seguimos firmes, com orgulho no peito e esperança no olhar. Com carinho, família Vascaínos PCD. Ser diferente é normal. Ser vascaíno é especial. Então, anteciosamente, Frank Dias, que é o presidente dessa torcida organizada de PCDs vascaínos. Então, realmente, a gente fica muito feliz em o Vasco conseguir ter mais uma ação dessa. A gente fica emocionado, fica realmente até arrepia, porque diante de uma sociedade muito preconceituosa ainda, racista sim também, mas tudo a gente sabe que isso é inerente a alguns seres humanos, né? Já nascem com essas pessoas. Preconceito, racismo, arrogância, faz parte do processo. E quando a gente vê, né, um clube gigante como o Vasco tendo mais uma dessas atitudes e recebendo, é para deixar a gente realmente assim muito emocionado, e eu ter o prazer de poder chegar
e apresentar essa nova história, essa nova fase do Vasco da Gama, nos deixa emocionados, porque ainda assim, com toda essa evolução que a gente vem tendo, em termo ou revolução, naquilo que se diz como sobre a informática, na tecnologia, na própria ciência, mas é possível a gente ainda ter seres humanos que, ao invés de evoluírem, essas pessoas estão regredindo e elas continuam mantendo e mostrando claramente os seus preconceitos, independentemente da classe social. Independentemente da classe social. Esses dias a gente viu um vídeo onde uma delegada, uma pessoa bem instruída, que faz parte, ela representa a lei, representa o Estado, ela representa o país, como que ela tratou o entregador. Ela se sentiu ali, né, no seu orgulho, ela ofendeu, discriminou, isso sendo uma delegada, que a gente depois vai buscar até saber qual foi o resultado disso. Ela tem que ser exonerada, lógico, pelo tamanho do preconceito, pelo tamanho do racismo, pelo tamanho da atitude. Não condiz com o cargo que ela está ocupando. Mas isso, frequentemente, a gente vem vendo. Aí, não só no Brasil, mas como em outros países. Mas isso é uma debilidade humana, né? Quando uma pessoa, ela pratica ela tem esse tipo de atitude, na verdade, ela que é uma pessoa defeituosa, né? É ela que é uma pessoa que realmente, ela tem ali, ela se julga perfeita, mas ela é imperfeita. Quando a gente vê pessoas se referindo a pessoas que são deficientes com certos tipos de adjetivos, eu acho que as pessoas que são ofendidas ou se sentem ofendidas, ela tem que entender que, na verdade, não é ela que está ali, né, sendo uma pessoa que tenha um defeito. Pelo contrário, quem está mostrando o defeito é quem está praticando a violência. E aí é uma deformidade até emocional, psicológica, espiritual, que essa pessoa tem, mas ela, né, se acha perfeita, mas ela não é perfeita. Então, quer dizer, isso faz parte do processo, né? Seres humanos são isso daí mesmo. Nós temos que conviver com os bons e com os maus. Mas à medida que a gente vê esses tipos de ações, à medida que a gente vê esses tipos de atitude, então a gente começa a entender que o Brasil, o mundo ainda tem, né, uma certa... A gente tem esperança. Então, essa torcida vascaína, família vascaína PCDs, vocês estão de parabéns e continuem nessa caminhada, continuem, né, nessa realização, porque é um orgulho, em meio a tantas torcidas organizadas do Vasco, Força Jovem, a Mancha do Vasco, pequenos vascaínos, Renault Vascão, né? Então, quer dizer, você ter a própria fúria, a ira jovem do Vasco. Eu também vi a fúria jovem do Botafogo nascer em 2005. Então, quer dizer, mais em meio a essas torcidas, a Guerreiro do Almirantes, quer dizer, e aí agora você também tem a família PCDs, então isso é muito bom, parabéns ao Vasco da Gama, e é isso, é importante que o Vasco continue sempre aí nessa empreitada. Vamos falar aqui um pouco mais sobre futebol, continuar falando de futebol, vamos trazer aqui os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, porque alguns resultados também que a gente teve ontem no jogo, até porque o Bahia com o Ceará vai jogar hoje, às 20 horas, né? Ainda tem esse jogo do Bahia e Ceará, mas tivemos o jogo ainda também aqui que está envolvendo o nosso Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Corinthians 2, Sport de Recife 1. É preocupante, já estamos na quinta rodada, né? O Sport, ele subiu da Série B para a Série A, pegou logo de cara a sequência do Sport, é uma sequência ingrata. São Paulo, Palmeiras, Vasco, né? Aí, Corinthians, e assim ele vem enfrentando, e quer dizer, uma situação, e até agora só somou, parece, um ponto, né? Só somou um ponto. O Sport de Recife, um time bom,
é um time bom. O Sport, quando enfrentou o Palmeiras, mostrou muita personalidade dentro da sua casa, em São Januário também. O Sport de Recife deu trabalho para o Vasco, né? Mas está preocupante porque ele perdeu de 2-1 e está na zona do rebaixamento. Vasco e Flamengo 0-0. As pessoas estão falando sobre o público que estava lá presente no Maracanã. Aí estão criticando, mas o Clássico dos Milhões estava antecedendo a Semana Santa, os preços estavam também, o preço dos peixes estava exorbitante, então quer dizer, é natural, né, que as pessoas, o público, não tenha sido aquele público esperado por todos. Mas foi um jogo bom, o Vasco era o mando de campo do Vasco, o Vasco mostrou personalidade, o Vasco mostrou muita força de vontade. A gente vai falar sobre esse jogo. Vasco 0, Flamengo 0, Grêmio empatou com o Internacional em 1-1, Juventude também 2-2 com o Mirassol, São Paulo 2-1 no Santos, a situação do Santos está preocupante. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0, Fluminense acabou permitindo empate com Vitória, estava vencendo por 1-0, acabou permitindo empate em 1-1, Fortaleza, né, perdeu para o Palmeiras dentro do Castelão, Palmeiras 2, Fortaleza 1, ainda teve um pênalti que foi pego pelo goleiro lá do Palmeiras e muito bem pego, né? Foi muito bom a defesa do goleiro do Palmeiras. Bragantino 1 e o Cruzeiro 0. E hoje nós teremos jogo ainda do Bahia e do Ceará. Bom, aí vamos aqui então para a classificação, que a gente aqui vai ter dar uma acompanhada aqui na classificação, porque, vamos lá, Palmeiras está em primeiro com 13 pontos, Flamengo está em segundo com 11, Fluminense está em terceiro com 10, uma ótima subida, arrancada do Fluminense, com Renato Gaúcho, Bragantino em quarto lugar com 10, Ceará está em quinto com 7, Corinthians em sexto com 7 pontos, Cruzeiro também está em sétimo com 7 pontos, o Vasco está em oitavo com 7, Juventude em nono com 7, São Paulo está em décimo com 7. Aí vem a turma, Mirassol 6, Internacional 6, Fortaleza 5, Botafogo 5, Vitória 5, Atlético Mineiro 5. Na zona do rebaixamento, Santos está em 17º com 4, o Grêmio em 18º com 4, o Bahia está em 19º com 3, e ainda assim também o Sport, isso sim, está em 20º com apenas 1 ponto, está o Sport de Recife, em 20º com 1 ponto. Quer dizer, o Bahia ele vai chegar e vai jogar hoje, né? Vai enfrentar o Ceará, ou seja, então ele pode muito bem chegar e sair dessa situação aqui de zona do rebaixamento, né? Ele pode sair dessa situação de zona do rebaixamento. Então, porque vai fazer o jogo dele hoje e quer dizer, pode chegar e conseguir. Aqui está o seguinte, o Bahia está com 3, se ele vencer, ele vai a 6 e ele joga o Atlético Mineiro, que está com 5, para a zona do rebaixamento. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Atlético Mineiro, que está em 16º com 5 pontos. Então, se o Bahia vencer hoje o Ceará, ele sai da zona do rebaixamento e joga o Atlético Mineiro. Aí depois, né, vem aqui, ainda na sequência, próxima ali à zona, Botafogo e Vitória. Falando sobre o clássico, Vasco e Flamengo. As perguntas, que hoje a gente está tendo nessas entrevistas coletivas, hoje em dia você tem muito, são esses canais, né? Os canais do YouTube, redes sociais. Então, muitas vezes, quem vai fazer a pergunta ao técnico lá, o Fábio Carilli, ele além de ele ser um criador de conteúdo, mas também ele é um torcedor do Vasco. Então, algumas perguntas, às vezes, elas são um pouco meio complicadas para o técnico. Igual, por exemplo, perguntaram para ele se achava que ele gostou do empate, né, se ele achou que o empate teria o gosto de vitória, de derrota, né? De vitória e derrota, o gosto de empate mesmo, porque ele acabou empatando com o Flamengo. Então aí fica naquela coisa, mas empatou com o Flamengo e vitória. É lógico que isso é uma pergunta e, o torcedor, é feita. O cara olha assim, o treinador, ele tem que
ele tem que chegar e tem que responder. Mas todos nós sabemos que aquele empate não foi um empate no sentido do jogo, com relação ao que o Vasco precisa, as ambições do Vasco no Campeonato Brasileiro, é um empate com sabor de empate também. E por ser o mando de campo do Vasco, lógico que tem um pouco de derrota. Mas pela questão das ambições, o que o Vasco precisa diante do Campeonato Brasileiro. Você tem que, né, somar pontos, e quando você tem um mando de campo, então aí que você tem a obrigação de vencer. Porque esse jogo era para ser realizado em São Januário, porque São Januário é a casa do Vasco, o Vasco iria e tem o direito de mandar os seus jogos na sua casa, mas por questões que envolvem a segurança, o jogo foi realizado no Maracanã. Maracanã, que querendo ou não, hoje é a casa do Flamengo. Deveria ser a casa dos 4, mas é a casa do Flamengo e a casa do Fluminense. Então, o Flamengo joga muito mais vezes dentro do Maracanã. Então, quer dizer, envolvendo toda essa circunstância de você estar com um time muito melhor, que o time do Flamengo é superior ao time do Vasco, é um meio de campo realmente letal, muito bom o meio de campo do Flamengo. Mas, diante dessa circunstância de você pegar um time como o Flamengo, que já está ali juntos há bastante tempo, mas saíram algumas peças, tudo bem, essas peças saíram, mas você tem peças de reposição. E quer dizer, e com o comando técnico do Felipe Luiz, excelente. Então, diante disso tudo, e também do início da temporada do Flamengo em 2025, né, e o Flamengo foi campeão estadual, campeão da Supercopa do Brasil, o Flamengo também ganhou a Taça Guanabara. Então, quer dizer, é um começo de ano muito bom. E já teve também, foram com esse, né, são 3 jogos ou 4 jogos contra o Vasco. Ele ganhou 3 no estadual, foram 3 jogos que o Flamengo ganhou no estadual, o 4º agora, então deveria se fazer o quê? O Vasco vai perder, né? Todos esperavam uma derrota do Vasco. Mas como o Vasco ele não tem a qualidade técnica que o Flamengo tem, então o Vasco foi na base da força e da vontade. Teve chances de abrir o placar, o Vasco mostrou personalidade, o Vasco mostrou muita garra, muita força, e diante dessa situação que envolveu esse empate ele sai não com sabor de vitória, mas sai com sabor de empate mesmo, não de derrota. Também não pode se achar derrota, que o Vasco saiu, não, o Vasco foi de jeito nenhum. Chamar isso de derrota para o Vasco, não. É outra, também não pode falar que o Vasco, foi empate com sabor de vitória. Não foi, foi empate com sabor de empate mesmo, ficou ali naquela situação, né? Mas, agora, porque já cansamos de ver jogos entre Vasco e Flamengo, o Flamengo com um time até melhor do que o Vasco com um time inferior e o Vasco vencer, né? O que faltou também ao Vasco nesse jogo contra o Flamengo foi sorte, né? Aquela bola do Ryan, que ela bate na trave, pelo amor de Deus, né, se em outra situação, ou se ele lá chutando, aquela bola iria para o gol. Então, os goleiros trabalharam bem, Léo Jardim trabalhou bem, também lá o Rossi do Flamengo trabalhou também bem pra caramba, fizeram grandes defesas. Então, quer dizer, com isso, a gente chega e tem a gente tem esse raciocínio de que o empate foi com sabor de empate, né? Você vê que o Vasco, né, tá com 7 pontos, está um pouco mais bem abaixo. Se vence, né, o Vasco estaria bem mais acima, mas aí acabou empatando. Quer dizer, então é um empate com sabor. Em parte, é um resultado porque naquilo que você faz o planejamento em você ganhar os seus jogos dentro de casa, com o mando de campo, foi ruim, porque o Vasco precisaria ganhar. Mas aí também vale muito a qualidade do adversário. Então o adversário é um adversário forte. Então quer dizer, com isso, né, ou então esse empate ele sai com sabor de empate. Agora, a gente falando também sobre o técnico Felipe Luiz, que deu uma entrevista lá, reconheceu também, né, a força ali, a presença do Vasco. Você vê que até o próprio treinador do Flamengo, que é um cara muito consciente, chegou ali e reconheceu, né, que não foi assim, um jogo totalmente fácil. Também que o Vasco, taticamente, ele estava diferente daquilo que foi com relação aos outros jogos, né, que o Flamengo teve muita facilidade para vencer o Vasco. Dessa vez, o Vasco estava muito mais organizado, o Vasco estava com muito mais objetivo, o Vasco sabia de fato o que ele queria, só não tem ainda uma qualidade, né, tão técnica como o Flamengo tem, né?
É necessário compreender o Verratti, as bolas lançadas para ele não sabe ainda, né? Ele não tem uma boa evolução com a bola no chão. Então as bolas para ele tem que ser muito aéreas, então tem que fazer jogadas pelos lados e sempre cruzando. Ali, fazendo jogadas aéreas, ele é imbatível, né? Então, quer dizer, também o Felipe Coutinho jogou bem, mas é isso aí. Mas o Vasco está em evolução. Falamos desse processo que envolve o treinador Fábio Carille, que o Corinthians está fazendo realmente, ali está esperando o Fábio Carille, qualquer resultado negativo, porque após a recusa do jogador, do treinador, que era do Dorival Júnior, do Dorival Júnior, e aí o Dorival pediu 1,5 milhão a 2 milhões de reais, então o Corinthians está ali, e como o Fábio Carille ainda tem contrato com o Vasco, porque não aconteceu o que o Corinthians estava esperando. O Corinthians estava esperando um resultado negativo do Vasco contra o Flamengo e a demissão do Fábio Carille. Mas como não aconteceu a demissão e também não se teve o resultado negativo do Vasco, e como o Fábio Carille está mantido, apesar da multa do contratual rescisória ali do Fábio Carille ser baixa de 500 mil, né, isso aí o Corinthians pode até, se quiser tirar, pode pagar 500 mil, no Santos era de 4 milhões e no Vasco é de 500 mil, então o Corinthians estava esperando, né, um resultado negativo para que hoje o técnico fosse o Fábio Carille demitido do Vasco e assim eles pudessem contratar o Fábio Carille. Mas como isso não aconteceu, tem o jogo da Sul-Americana, o Corinthians também tem os seus jogos, então vai precisar contratar um técnico de imediato, precisa. E o Corinthians também está conversando com o Tite, que também está conversando com o mundo árabe, que ele pode assumir o Al Hilal, já que o Jorge Jesus só fica, né, até ali esse Mundial de Clubes que vem aí agora no meio do ano. Passou o Mundial de Clubes, o Jorge Jesus não será mais técnico do Al Hilal. Então o Al Hilal mantém contato com o Tite para que o Tite possa assumir ali o Al Hilal, mas o Corinthians também está querendo, então caso o Fábio Carille não venha, ele está querendo o Corinthians. Agora, e também ainda falando sobre essa questão, por exemplo, do Fluminense, que o Renato Gaúcho chegou e assumiu, uma ótima contratação de fato, deu para perceber, né, que o Fluminense mudou a postura, mudou o ambiente no Fluminense, já que com o Mano Menezes não se tinha ambiente, não se tinha clima, não se tinha condições, né, para poder chegar e trabalhar. O próprio o Thiago Silva falou sobre isso, né, que o ambiente era ruim. Então você vê que o Fluminense já está em terceiro lugar com 10 pontos, deu uma arrancada boa, estava vencendo ali o Vitória, acabou permitindo um empate. E é isso. E o Palmeiras, né, que realmente está mostrando que esse ano também vem para ser campeão, de fato, vem para ser campeão, fez um bom jogo contra o Fortaleza. Esse jogo, eu vi esse jogo, achei muito boa, eu gosto da postura muito tática e técnica do Palmeiras, a parte ofensiva, trabalha muito bem a bola, né, tem a sua intensidade, abriu logo 2-0, com tranquilidade, um Fortaleza que está vivendo uma situação muito difícil, né, de um Fortaleza que vinha aí durante esses últimos anos, sendo sempre ali postulante às primeiras posições, postulante ao título. O Fortaleza que no ano passado, com o mando de campo, não perdeu para ninguém dentro do Castelão. No ano passado ele não perdeu para ninguém dentro do Castelão. Esse ano já perdeu a invencibilidade e perdeu logo para o Palmeiras. No segundo tempo, o Fortaleza até tentou uma reação, chegou ao seu primeiro gol, se bem que aquelas bolas tiradas pelos jogadores do Fortaleza e aquela do Davi Luiz, aonde praticamente a bola já estava dentro do gol, ali foi uma coisa assim, sensacional, milagrosa, né? Sempre o Davi Luiz consegue ter, nos clubes que ele passa, ele faz de vez em quando, ele faz essas defesas milagrosas, pode chamar até de defesas milagrosas que o Davi Luiz ele faz, né? Então, quer dizer, e fez novamente lá no Fortaleza, tirou aquela bola que já estava dentro do gol. Então, quer dizer, só ali já era para estar uns 4-0, já no primeiro tempo, praticamente já para o Palmeiras. Aí o segundo tempo veio, aí o Fortaleza adiantou essa marcação, pressionou, chegou ao 2-1, achou o seu primeiro gol,
teve um pênalti ao seu favor, mas aí o goleiro do Palmeiras, né, com mérito, muito mérito, foi lá e fez a defesa. Então, e com isso garantiu, né, a liderança do Palmeiras, garantiu os 2-1 e o Palmeiras amanhece aí na liderança. Já por outro lado, o Botafogo, que no ano passado voou, né, o Botafogo voou nas competições, no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores. O Botafogo não está muito bem, não fez um bom jogo. Fez um bom jogo, mas acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. O Botafogo acabou também tendo um jogador expulso, então isso prejudicou mais ainda o Botafogo. Mas acho que o Botafogo ainda é muito cedo, né, para ficar criticando o técnico Renato Paiva, mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Acho que o Botafogo não vai brigar por essa questão de rebaixamento. O Botafogo mostrou que tem time, jogou também com personalidade, então quer dizer, é um time que vai ficar ali nas primeiras posições. Assim a gente acredita, né? Mas, até porque também depois tem janela de transferência, e lógico que um técnico vai botar a mão no bolso, vai mexer e vai trazer, fazer contratações pontuais. Falando em contratações pontuais, o Bruno Henrique, o Luiz Henrique, né? O que houve com o Luiz Henrique? Não se tem mais informações do Luiz Henrique, foi lá para o Zenit, está assumido. Acho que não foi muito boa também a saída do Luiz Henrique do Botafogo. E a ida dele lá para o Zenit não foi boa para ele também. A ida dele lá para o Zenit. E com isso, né, a gente percebe que o Botafogo precisa de um jogador como o nosso Luiz Henrique. Mas que vamos ver, né, se vai ser convocado aí para os próximos jogos da seleção brasileira. Bom, gente, a gente estava falando do Vasco no início, falamos sobre essa questão da inclusão do Vasco da Gama, também como que o Vasco ele tem uma história nesse sentido. E eu quero trazer aqui uma palavra do Neto, né? O Neto ele fez aí umas declarações ao Vasco da Gama, e eu quero que, na verdade, vocês ouçam essa declaração do Neto, que é o seguinte: eu sempre tive um pouco de receio. O Neto fala algumas coisas que de vez em quando a gente discorda, né? Mas com essa declaração, né, você ganhou toda a torcida do Vasco, você ganhou a admiração dos vascaínos, entendeu? Vai ser muito bom ter a tua presença em São Januário, né, em um jogo lá do Vasco, você assistindo, porque assistir a uma declaração dessa daqui é algo assim sensacional. Sensacional. Vamos ver aqui uma coisa aqui, deixa eu botar aqui, caso tenha a tal das propagandas, né? Então respeite o Vasco. O Vasco é maior, mas muito maior do que Flamengo. Aí, ó, outra coisa que eu falei, pô, o Vasco, a torcida do Vasco é muito... Pode ficar aqui, filho. A torcida do Vasco é brincadeira, que é maravilhosa, né? Não merece um time desse, né? Parabéns, Vasco da Gama. Vocês nunca deveriam ter caído para a segunda divisão. São um dos maiores clubes do mundo. São um clube que representa esse país democraticamente. A sua torcida é uma torcida fenomenal. Eu gostaria muito de ter jogado no Vasco, mas não tive oportunidade. Tá aqui, ó. Vocês que são dirigentes do Vasco, vocês nunca mais deveriam fazer o Vasco passar por que passou. Uma torcida como essa, com um time mais ou menos. Então respeite o Vasco. O Vasco é maior, mas muito maior do que Flamengo. Essa é a minha visão. Então, quer dizer, com uma declaração dessa, a gente não precisa falar mais nada, né? Então, é só agradecer aí ao craque Neto pelos elogios ao Vasco da Gama. Essa fala sensacional, né, de que o Vasco é muito maior do que o Flamengo. A torcida lá vai ficar um pouco meio furiosa, né? Mas o Vasco tem uma história muito linda. O Vasco tem uma história realmente gigantesca. Se é uma das coisas que eu pude entender na minha vida, como é que o Vasco conseguiu, como que eles rebaixaram o Vasco, né? Os dirigentes do Vasco.
como não tiveram responsabilidade com essa torcida, com esse clube que é um clube gigantesco, essa camisa linda, maravilhosa. Então, quer dizer, é algo assim preocupante, mas Pedrinho está aí, é uma nova fase, é um novo ciclo. Pedrinho, né, eu acho que vai conseguir realmente pegar o Vasco e botar o Vasco em um novo patamar, se deixar o Pedrinho trabalhar com tranquilidade, ele vai conseguir fazer com que o Vasco volte aí aos seus tempos altos. Muito se fala que ele precisa realmente deixar de ser medroso e que ele precisa fazer as contratações, arriscar, mas ele está com uma responsabilidade financeira muito grande, ele precisa ter essa responsabilidade financeira, pagar os jogadores em dia, não deixar voltar aquela crise de alguns tempos atrás, onde que os funcionários não recebiam, os jogadores não recebiam. Então ele está fazendo, né, ele está com o pé no chão. Então eu acredito muito tanto na força e também na capacidade de gestão do Pedrinho. Acho que o Vasco está em boas mãos. Agora é necessário deixar o Pedrinho trabalhar, porque ele vai botar o Vasco da Gama no caminho certo. Bom, pessoal, aqui Valdir Carvalho, um forte abraço, parabéns aí à torcida organizada do Vasco, né? O PCD, os vascaínos PCDs, e que muitas histórias como essa e muita história de inclusão venham fazer parte da história do Vasco e também da história da vida de cada um. Forte abraço a todos e até uma próxima.